Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz e com o seu amor. É de amor que a gente vai falar hoje. Aliás, todas as exposições, os assuntos, eles convergem para o amor. As religiões pregam o amor. Claro que aquele amor de Jesus, com toda aquela extensão, com toda aquela sublimidade, é muito difícil, mas nós praticamos o amor. Às vezes um gesto, quando a gente fica sensibilizado com uma pessoa que está sofrendo, um sorriso, uma oração, e às vezes se pratica o amor nos gestos mais inusitados, como aquela história que talvez os irmãos conheçam, do morador de rua que estava sentado na calçada, encostado no muro, e ele passou alguém ali e perguntou se ele estava com fome, e ele disse que estava. Aí disse: "O que tu queres comer?" Aí o mendigo, morador de rua, disse: "Olha, tem aqui um cachorro quente aqui perto, que ele é muito famoso pela salsicha. Ela é muito gostosa, muito apetitosa." Ele foi lá, pegou e trouxe o cachorro quente ali e entregou para o morador de rua. Aí ele pegou, abriu o cachorro quente, pegou a salsicha e deu para o cachorrinho dele. Aí o cidadão ali se espantou: "Ué, o que está fazendo?" Eu disse: o carro-chefe, a gostosura toda do cachorro-quente e a salsicha. Daí eles: "O melhor sempre para os amigos." Então, um gesto de amor, né? Então a gente expressa o amor em todos os sentidos, assim. E a doutrina espírita, como também a maioria das religiões, para não se dizer todas, elas pregam, trazem o amor. A doutrina espírita, que esclarece, que orienta, que consola e que acolhe, ela nos diz o seguinte, que todos nós já estivemos aqui neste mundo encarnado da mesma forma que hoje. Claro que com um corpo físico diferente, mas olha só a informação. Todos nós já estivemos aqui várias vezes, encarnados da mesma forma que hoje, filhos de pais diferentes, em época e um local diferente, onde cada um de nós teve as mesmas necessidades materiais, diversos anseios, desejos, angústias, aflições. Também tivemos momentos alegres, momentos felizes e momentos também não muito alegres nem muito felizes. Todos nós tomamos várias decisões, cometemos erros, cometemos acerto, tudo é devidamente anotado na nossa ficha patrimonial evolutiva dentro da contabilidade divina. O que a gente viu agora, o que a gente ouviu agora, esses esclarecimentos aqui, a gente pode então dizer com certeza, né, a gente pode afirmar que, segundo a visão espírita, todos nós somos adotados, visto que nosso único e legítimo pai é Deus. O que é adoção? Nasce uma criança lá num lar, né, com pais, e depois vem para com outros pais. Então, todos nós, pela visão espírita, somos adotados. Já tinham pensado nisso aí, que a gente é adotado? Pois é, porque os pais da Terra não são nossos pais, eles estão nossos pais. E, de acordo com a doutrina da encarnação, normalmente, a cada estadia nossa aqui, nós mudamos de pai consanguíneo. Mas em todas essas estadias nossas aqui, o pai é sempre o mesmo, Deus. No planejamento reencarnatório, está programado, né, a formação de um lar. Esse lar, ele não é assim, Deus não atira os dados, assim, um vai ser pai, outro vai ser mãe, ou tio, avó, filho e tal. Não, ele é baseado na justiça divina, onde nada acontece por acaso. Ou seja, tudo que a gente fizer hoje
decide o nosso amanhã. Sendo que o que fizemos ontem decidiu o nosso hoje. Ou seja, a nossa atual existência é, em uma boa parte, o resultado daquilo que a gente adquiriu para nós mesmos em outras épocas, em outras existências. Então, assim como os filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são nossos companheiros de existências passadas. Porque a gente falou antes ali, conhecemos nas vezes que tivemos aqui várias pessoas. E dentro do aprisco familiar, a gente já ocupou várias posições nesse âmbito familiar. Uma hora é avó, uma hora é pai, uma hora é tio. Tá? Às vezes o nosso filho volta sendo nosso pai, mas dificilmente a gente volta sendo os mesmos pais. Então, mas como é a doutrina espírita, ela esclarece por que especificamente alguns espíritos vêm com essa missão, ou com essa prova, ou com essa, talvez, expiação, de ocupar essa posição de filhos adotivos. Só que nós vamos esclarecer aqui, através de Emmanuel, no livro Astronautas do Além, chegado até nós pela abençoada psicografia do Chico, que ele vai dizer assim, não é todas aquelas pessoas que foram adotadas que estão nesse patamar aqui. Tanto é que ele vai iniciar as suas explicações com o pronome relativo quantos. Então diz ele, quantos desses companheiros lá nas instâncias passadas machucaram corações amorosos que os acolheram em casa, filhos que em função do orgulho, da vaidade e do egoísmo tiranizaram seus pais, escravizando-os aos seus caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpe de ingratidão, a exigir-lhes sempre sacrifícios incessantes, pelos quais os pagaram com a ingratidão, fazendo, inclusive, o sofrer, dilapidando suas energias com imposições severas de aflições. Veja que Emmanuel aqui pegou, pesado um pouco, mas não são todos os filhos adotivos que vêm com a missão de ser adotados que estão nesse patamar, mas muitos estão aí. Ou seja, lá no Evangelho, capítulo 5, item 4, 5 e 6, itens 4, 5 e 6, tem ali as explicações de ingratidão dos filhos. Melhor dizendo, vou corrigir, é no capítulo 14, item 8 e 9. É que ali Kardec e também o espírito conhecido por Santo Agostinho vão falar para nós da ingratidão dos filhos. Mas, sempre tem um mas, todos nós um dia vamos voltar à pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. E aí vamos estar frente a frente com alguém que vai nos julgar, com uma comissão? Não, nós vamos estar frente a frente com nós mesmos. E aí, esses filhos ingratos, como também nós, vamos reconhecer com a mente, com a consciência mais aclarada, mais desperta, vai reconhecer a extensão dos seus atos, a extensão dos seus erros. E eles, então, começam lastimando as próprias faltas, como nós todos também fazemos isso, e entendem a gravidade desses erros e passam a trabalharem para recuperarem o tempo perdido e se reconciliarem com aqueles a quem prejudicaram afetivamente. Porque o espírito conhecido por Santo Agostinho, lá no item 9, ele diz o seguinte, que às vezes os pais fazem de tudo pelos filhos, mas o filho
ele segue um caminho diferente, é um filho ingrato, mas que é só uma passagem, que Deus ainda reservará, dará tantas oportunidades quando for necessária, para que ele se reencontre de novo e aquele filho que foi ingrato em outra época, vai lhe dar grandes momentos de alegria e de amor. Então, esses filhos, né, que foram ingratos em outras épocas, se reencontram. Veja como Deus é muito bom, né? Infinitamente bom e misericordioso. Eles se reencontram com aqueles mesmos espíritos amorosos e queridos que serviram de seus pais, para devolver-lhes a afeição que outrora pisotearam, resgatando o carinho, o amor, a ternura de ontem. Porque a lei é divina, a lei é de causa e efeito. Não aproveitada aquela condição com esses pais amorosos e desvelados, eles então voltam, retomam o contato com eles, de acordo com a lei divina, agora como filhos de outros pais, chegando-lhe aos braços pelas vias da adoção. Pois, de acordo com os princípios da reencarnação, meus irmãos, tão somente lhe é permitido abordar o lar agora como filhos de outros pais na condição de adotivos. Mas isso não é uma punição, isso não é um castigo. Isso aí é a bondade de Deus que dá oportunidade para eles crescerem e evoluírem, ou seja, a fim de que eles aprendam a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Abordando o lar normalmente, agora, na condição de filhos adotivos, passando por algumas provações e talvez até uma expiação. Mas sem deixarem de ser criaturas que amamos enternecidamente. Já o amávamos lá, o amor continua. Nova oportunidade para se reconciliarem, para se fazerem das suas vidas, das suas convivência, algo muito bom, muito proveitoso. Como nos ensina os instrutores da humanidade no Livro dos Espíritos, questão 205, a doutrina da reencarnação, ela aumenta os laços de família enquanto proposta de vivência da fraternidade. Mas esse aumento dos laços de família, ele é feito tanto para espíritos amigos, afins, como também para espíritos que não são amigos, não são afins, mas que todos precisam de resgates e ajustes na sua convivência. Ou seja, aqueles amigos e afins vai se fortalecer mais aquele amor, aquela dedicação, aquela afeição. E os outros, então, precisam de resgate e reajuste. Aí, pelo que está exposto aqui, podemos perceber com segurança que, em se tratando de espíritos encarnados, filhos adotivos ou filhos biológicos, não há nenhuma diferença. Uma hora um vem assim, outro vem assado. Tá? Um vem de um jeito, outro de outro, como a gente viu nas várias posições que se ocupam da família. Eu já quero fazer uma observação aqui. Algumas vezes no plano reencarnatório não está previsto que aquele espírito vai ser adotado, não está previsto. Mas pelo uso indevido do livre-arbítrio, ele acaba sendo rejeitado. Aí a espiritualidade vai ter que fazer uma reprogramação da programação reencarnatória, colocando esse espírito em um lar que vai trazer muitas alegrias, vai lhe trazer amor, proteção e
dentro da ética. Como também, meus irmãos, no planejamento reencarnatório não há maldade. Ninguém reencarna para fazer o mal ou o erro. Nenhuma mãe vai reencarnar para abandonar o seu filho. Pode acontecer? Pode, e acontece, mas é o uso indiscriminado do livre-arbítrio. Então, os nossos filhos adotivos, que nós os chamamos de filhos queridos do coração, assim como também os filhos biológicos, têm as responsabilidades paternais e filiais. Então, os pais têm o mesmo dever, têm a mesma dedicação para com esses filhos, de orientá-los e ajudá-los naquilo que for necessário, independentemente de ser filhos adotivos ou biológicos. Porque Deus deposita confiança na capacidade dos pais de ter no seu lar, de receber no seu lar a abençoada experiência da adoção, de amar, ensinar, proteger, a ajudar esses companheiros que retornam hoje para valorizarem a dedicação, o amor que ontem não souberam fazer. Trazem no coração, como todos nós trazemos, alguns desajustes, alguns desequilíbrios, mas eles também poderão ter agravado a carência afetiva. A carência afetiva, só para abrir um parênteses e fechar, todos nós temos. O ser humano é um ser essencialmente carente, mas por esse fato, eles poderão, né, ter essa carência afetiva agravada. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, agora sim, capítulo 5, item 456 ali, ele vai nos dizer ali que não são a consanguinidade os verdadeiros laços de família. Os verdadeiros laços de família os da simpatia e da comunhão de ideias. Como Emmanuel nos diz, que às vezes ali no vizinho, no colega, no amigo, no chefe, no nosso funcionário, pode estar ali um espírito que esteve ligado em épocas anteriores com nós pela consanguinidade. Como é que nós devemos encarar um problema que já existia? Esse problema era muito sério, hoje já não é tanto, porque os espíritos já vêm preparados, tanto o pai adotivo quanto aquele que vem para ser adoção, para ser adotado. Que já colocamos ali, fizemos uma observação que nem todos vêm para ser adotados. Alguns são adotados indevidas inconsequências do uso indevido do livre-arbítrio. Mas contar para o filho que ele é adotivo. Então, muitos pais cometem esse erro de esconder a verdade. E às vezes até o fazem por amor, porque os consideram absolutamente como filhos. Ou, às vezes, eles têm medo justamente de perder aquela afeição, aquele carinho todo ali, então eles vão protelando. E aí Emmanuel vai nos chamar a atenção, nos esclarecer aí que há alguns perigos nesse sentido aí. Pode ocorrer, né, alguns traumas aí daqui para psicólogo e tal, né? Então ele diz o seguinte: habitua-te a dialogar com eles, com esses filhos do coração, tão cedo quanto possível, para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos queridos do coração, buscando reajustamento no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações à base da violência
em que frequentemente pode lhes acordar as labaredas da afeição possessiva lá de outras épocas. Então, revelar na idade adulta corre esse risco ali que pode, né, surgir diversas complicações no âmbito da geração de conflitos de sentimentos, onde poderá ter graves consequências aí. E como também nos diz André Luiz, no livro Sexo e Destino, quanto a esse possível perigo de ser revelado lá na fase adulta. Porque ele diz o seguinte: filhos adotivos que crescem ignorando a verdade costumam, quer dizer, não é sempre, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. A gente sabe isso, né? A gente chega lá numa andada ali, há uma briga, um negócio assim, e despeja ali. O que é que está pensando? Você nem filho legítimo é, né? Então é como ele chama atenção, a base de violência. E o que pode acontecer isso aí? Pode acontecer o seguinte, que a revelação, quando adulto, ela corre o risco de destruir toda aquela afeição, aquele carinho, aquela dedicação, né? Aquelas alegrias vividas entre pais e filho, né? E modificar-lhe aquela situação de filho querido do coração em órfãos algemados à guisa de pena e compaixão, trazendo à tona todo o espectro do filho adotivo. E aí, o que pode acontecer? Ele vai se sentir rejeitado, vai sentir que ele foi abandonado. Então, vai ter alguns problemas aí, né? Então, é importante aqui, a respeito de carência afetiva, é importante dizer que carência afetiva, como falamos antes ali, todos nós temos, né? Mas a respeito da ciência, a ciência nos mostra que os fetos têm uma intensa vida intrauterina com a mãe natural. E certamente esse espírito já vive no útero que o gerou a dor de que vai ser rejeitado ou abandonado, podendo inclusive transferir sentimentos de amor ou mágoa em forma de amarguras e dúvidas para a mãe adotiva. Dúvidas, transferir sentimentos de dúvidas para a mãe adotiva. Dúvidas, é interessante a gente também esclarecer que todos nós temos dúvidas. Espíritos amados e equilibrados têm dúvidas, quanto mais um espírito que realmente foi abandonado, foi rejeitado. E esse filho adotivo, muito provavelmente, lá na adolescência, poderá trazer mais problemas aí do que o natural, né? Pelo fato dele ter sido rejeitado, né? E, inclusive, aí está a missão para os pais que estão preparados, com dedicação, com amor, né? Seguir em frente e amenizar esses problemas aí. Na questão 208, os instrutores da humanidade nos dizem que os pais, eles têm a missão de desenvolver o espírito dos filhos pela educação. Qual é a melhor maneira de educação? A melhor maneira de educar é o exemplo. Então, a educação, que também está na 685b do Livro dos Espíritos, é uma maneira correta de influenciar. Lembrando, porém, que o influenciar não significa mudar uma pessoa, mas é dentro do lar, a educação que se dá para o filho, ela tem que dar condições a uma educação amorosa, fraterna, para que ele próprio crie oportunidades de perceber os ensinamentos que estão sendo lhe dados, todo aquele amor que está sendo lhe dado, e que toque o seu espírito. E ele mesmo, pelo seu livre-arbítrio,
mude o seu interior. Como diz o educador Paulo Freire, o homem é, por si só, ele educa a si mesmo. O homem se educa a si mesmo. Então, uma educação no lar adequada vai facilitar, né, que esses filhos adotivos recebam o amor, a dedicação desses pais e compreendam exatamente ali. Porque devemos lembrar o seguinte, que lar é a primeira escola. E os primeiros professores são os pais. Então devemos contar aos poucos, em doses homeopáticas, né? Aqui que com afeto, que seja aquele alimento afetuoso que vai fortalecer o sentimento de confiança daquele ser que traz em si dúvidas por ter sido abandonado. Se essa revelação for feita assim, com cuidado, com afeto, não vai ter problema nenhum, não vai ter, né? Porque pais que conversam com seus filhos fortalecem os laços afetivos. Fortalecem os afetivos e eles vão se sentir assim, mais amados, não porque nasceram dos corpos dos pais, mas que são frutos de uma verdadeira sinceridade. E não vai ter muitos problemas se eles forem contados na fase infantil ali. Um outro tema que foi polêmico, já está quase na hora, é a adoção por casais homossexuais. Pergunta foi... Hoje já não é tanto, mas já houve assim polêmicas a esse respeito. Então, o Raul Teixeira, no seu livro Vida e Valores, ele vai dizer o seguinte, ele vai responder para nós se é certa a adoção por casais homossexuais. Ele responde, o amor não tem sexo, o amor é amor. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada ao relento, na rua, sob todo tipo de execração, ou ser criada num lar, nutrida, amada, abençoada, num lar de casal homossexual? Muita gente assevera que eles correm risco. Mas como correr risco? Nós estamos acompanhando todos os dias crianças correndo risco nas casas de casais heterossexuais. Muitos também dizem assim que a criança pode pegar a mesma postura, pode seguir a mesma orientação sexual, o que também é falso, nos diz Raul Teixeira. Porque a grande massa de homossexuais do mundo advém de casais heterossexuais. Então teria que concluir que quem forma os homossexuais são os casais heterossexuais. O que é uma discussão, que não devemos entrar nessa discussão, que é tola e preconceituosa. E ele finaliza dizendo, aquele que tem amor para dar, que dê. Outra observação também. Nem toda a adoção, ela tem vínculo, a criança que vai ser adotada tem vínculo com os pais adotivos em outras encarnações, em outras épocas. A gente pode ser até levado a pensar peremptoriamente dessa forma, pela lei de ação e reação, mas isso pode não estar acontecendo num processo de adoção. Pode acontecer. É o caso que a gente falou antes ali, da questão 205, que a doutrina espírita amplia os laços familiares. Então se conhece mais pessoas, né? Um outro exemplo a respeito desse assunto aqui, que pode não estar ligados aos pais em outras encarnações, é o seguinte, é trazido para nós pelo Enéas Martins Canhadas, no livro Portal do Espírito. Ele traz o seguinte exemplo, uma pessoa que convive anos e anos
Tem que ficar parado aqui para filmar, né? Senão daqui a pouco estou lá do outro lado. Uma pessoa que convive anos e anos, digamos, num asilo trabalhando com idosos. Será porque ele tem vínculo com todas aquelas pessoas que ali estão? Não. O afeto dedicado a essas pessoas é, antes de tudo, um afeto que não precisa estar ligado ao resgate de dívidas. Os gestos amorosos não precisam estar condicionados a essas dívidas pregressas. E para finalizar, novamente, Emmanuel, no livro Astronautas do Além, vai reforçar o conselho aqui, dizendo o seguinte, em relação aos filhos amados do nosso coração, que o amamos enternecidamente. Ele diz: efetivamente amas os filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas com os filhos biológicos. Entretanto, não lhes oculte a realidade da própria situação, quer dizer, conte a verdade o quanto antes possível, para que não te oponhas à lei divina, para que não te oponhas à lei de causa e efeito, que os trouxe de volta para o teu convívio, a fim de esquecerem aquelas condutas, aqueles desequilíbrios que o marcaram a conduta em outro tempo. Para isso, recorda que, em última instância, seja qual for a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. Em outras palavras, somos todos irmãos. Então, esse assunto, obviamente, não se esgota aqui, né? Ele tem outras nuances, mas pelo menos para falar de amor, que amor lindo, abnegado e sublime é esse de ter uma criança, né, adotiva em nosso lar. Com certeza, ela já esteve conosco em outras épocas. Que Jesus, então, continue a nos envolver com a sua paz e com o seu amor. Que assim seja.